Amigas e amigos, chama a atenção e faz pensar a repercussão em torno deste entrevero envolvendo a bandeira da ética entre o candidato presidencial Ciro Gomes, do PDT, e o apresentador do Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, William Bonner. A rataria pretoriana midiática pegou isso e ficou repercutindo, analisando entre aspas e tudo mais. Rataria pretoriana midiática, é importante a gente lembrar esse conceito que eu uso aqui, eu me refiro a esses comentaristas, analistas, apresentadores, etc., que tem aí na mídia, esse cordão que eles criaram em torno do espectro da Operação Lava Jato, do processo golpista, para impedir que o povo tenha acesso às informações, protegendo o clube privado que deu o golpe. A indústria da desinformação, aí põe esses ratos pretorianos para cuidar disso, para impedir que as informações cheguem ao povo. Enfiam isso goela abaixo da chamada opinião pública, depois sai por aí repetindo que isso é opinião pública. É o caso da bandeira da ética. A direita capturou a bandeira da ética e fica tremulando essa bandeira como se eles tivessem um monopólio da ética. Quem não é da direita não tem ética. É corrupto, tem que combater a corrupção. Eu comentei aqui em outras ocasiões que a direita tem utilizado duas vertentes. É o que resta para eles para fazer a campanha eleitoral. Essa questão da falsa ética, do mercado da ética. Ficam vendendo uma ética que eles não têm como entregar. E a outra, esse totalitarismo neoliberal. Ou se vota no projeto neoliberal, nas reformas contra o povo, contra a democracia, contra a soberania do país, ou o país vai para o abismo. Uma pregação de seita, como se eles fossem os únicos portadores da verdade. É um absolutismo, interditar o debate, tiraram o principal protagonista desse debate de cena, mandaram prender e confinar e etc. E ficam falando nisso reiteradamente. Os dois caminhos estão aí. Agora, falar de ética na Globo é falar de corda na casa de enforcado, como diz o ditado. Agora, eles usam isso de maneira despudorada. Tem aí um advogado que fez um artigo no jornal Estado de São Paulo, chamado Rui Altenfelder, que ele é presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas e do Conselho Superior de Estudos Avançados, que o título do artigo dele é exatamente esse, a bandeira da ética, que ele diz que a ética passa a ser usada como arma contra os adversários, a ética constitui um caso à parte, pois se torna cada vez mais referência importante na decisão do voto, e que também diz que baliza o mundo corporativo, o mundo empresarial. Agora, que ética que tem esse mundo? Esse mundo se compôs com a lógica de funcionamento do rentismo, do parasitismo financeiro, essa nuvem de capital que circula pelo mundo, destruindo democracias, soberanias, dando golpes, etc., como nós estamos vendo aqui. Essa é a ética deles, a democracia deles. Veja que é um mundo fake, um mundo da subjetividade pura, sem correspondência com os fatos, com a realidade. Aí ele vai pegando aqui, pega o caso aí da lei da ficha limpa, por exemplo, ele diz que a ética foi a poderosa bandeira que mobilizou a reação da sociedade à escalada da corrupção no setor público. Falando aqui da marcha golpista, puxada pelos cachorros loucos, aí, empurrada pelo Grupo Globo, sobretudo pela TV Globo. Isso é ética, a democracia deles, esse aí que resultou no golpe, rasgaram o programa de governo eleito em 2014, e fizeram aquele impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff. Olha aí o que é a ética deles, o que é a falsa ética, o mercado da ética, a mentira, o fake, puro. E a própria lei da ficha limpa que eles criaram para pegar o Lula, pegaram a ficha do Lula limpinha, e sujaram tudo aqui, os sujos, a Operação Lava Jato, do mundo da lama, eles emergem da lama, todos enlameados, e pegam a ficha do Lula tá limpa, tá, e suja tudo, com essa condenação infame do Sérgio Moro, essa prisão cruel, covarde, prisão política, simplesmente para tirar o Lula do debate, das eleições, consequentemente sufocar o debate, interditar o debate sobre ética, sobre democracia, sobre direitos do povo, sobre a soberania do país. Tira esse homem daí, tira essa ideia daí, essa ideologia daí. Esse é o sentido do artigo, quer ver? Ele diz aqui, que vale sempre recordar a postura do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, o famoso mensalão, ele diz aqui, que com a condenação dos denunciados e tal, trouxe um alento aos milhões
de cidadãos responsáveis que aspiram a viver num país sobre o império da lei e não num reino da impunidade. Quem está impondo o império da lei aqui, senão esse tribunal Freiser, fascista, de exceção, que é a Operação Lava Jato, o Tribunal Lava Jato, o Tribunal Moro? Quem? Esse é o império da lei deles, e diz aqui que a análise detida e equilibrada da ação penal 470 serviu para mandar para a lata do lixo conceitos de tão aéticos, contribuem para denegrir a imagem do Brasil no cenário internacional e enfraquecer valores da cidadania. Essa questão aí, né, tem essa missão da OEA que eu comentei aqui, que veio aqui para o Brasil para acompanhar as eleições, a convite deste governo golpista. Eu comentei e falei, eu não sei ainda destrinchar o sentido disso. Hoje tem uma nota na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, que ela diz que eles vieram aqui para dizer, ó, as instituições estão funcionando. Esse negócio de que o Lula é perseguido político colou no exterior, nós precisamos desmontar essa ideia. Olha aí o que veio fazer aqui a OEA. Olha o jogo disso. Colou por quê? Porque tem fatos concretos. Lá fora ninguém é burro. E aqui também tem uma grande parcela da população que não é burra. Atestam aí as intenções de votos no ex-presidente Lula. E diz aqui que a desideologizada atuação do STF no caso do Mensalão resultou no momentoso resgate da confiança da sociedade no Poder Judiciário, outro fundamento do Estado de Direito e de aperfeiçoamento da democracia. O Estado de Direito deles é isso aí, Operação Lava Jato, Tribunal Freiser, fascista. O Hitler dizia a mesma coisa. A mesma coisa, os latrocidas de 64 também diziam a mesma coisa. Os golpistas de 37, com o Tribunal de Segurança Nacional, também diziam a mesma coisa. E estão dizendo aqui, repetindo tudo isso. A história se repetindo como farsa e como tragédia. Naquela fina ironia do Karl Marx, desideologizada. O que é ideologia? Vejam como eles vivem no mundo fake, no mundo da mentira. O que é ideologia? Como pode uma sociedade, um processo político, social, existir sem ideologia? Ideias, conjunto de ideias que movem determinados grupos sociais, camadas sociais, classes sociais. Eles tratam como se fosse uma coisa à parte. Uma ideologia fica ali na prateleira, dá um pouquinho de ideologia aqui, põe aqui, tira essa ideologia, põe para lá, traz outra ideologia, tira isso aqui, vamos ficar aqui sem ideologia. Olha aí, é o bilhete premiado. É um 171, vigaristas, malandros, E ele diz aqui ainda que se espera que seja mantida nos julgamentos em curso com profunda repercussão na sustentação do Estado Democrático de Direito, sem ideologia. Quer dizer, tira a ideologia do povo, a ideologia da democracia, a ideologia da soberania do país, etc. Essas coisas que diz respeito ao progresso social, à civilização, essa ideologia tira. Vamos desideologizar tudo isso. O que sobra? Desideologizar isso aí. Na essência, apurando tudo, é exatamente isso aí. Ele está falando aqui do Lula. Julgar o Lula com base nisso aí, nesse tribunal fascista, tribunal Lava Jato, etc. E ele cita ainda um trabalho do Eros Grau, que é ex-ministro do STF, na revista do advogado, que aí ele fala lá, o Eros Grau, que a política tem que ser com P maiúsculo, não com P minúsculo. Agora, quem define os P's? Tem 3 P's a rigor. P maiúsculo, P minúsculo, deles é minúsculo. Minúsculo, aliás, não é nem minúsculo. O deles é o terceiro P, que é a politicagem. Quem define quem é política maiúscula, minúscula, etc. e tal? É isso aí, a falsa bandeira da ética, o monopólio, totalitarismo, o absolutismo, fascismo. Aqui está louvando aqui, diz ele que o Eros Grau conclui: o voto é a ferramenta do aperfeiçoamento da classe política e de que dispomos nas democracias. Refina tanto as virtudes de quem é votado quanto as virtudes dos eleitores. Classe política, essas coisas todas. A gente vai ver a manipulação disso no concreto, na prática. Tem um editorial do jornal Estado de São Paulo que é exatamente isso. Que é um editorial para elogiar um livro que está sendo lançado aí pelo Pedro Malan. O Pedro Malan foi o czar da economia na era Fernando Henrique Cardoso, que ali eles instauraram o reinado dos economistas, a turma dourada da PUC do Rio de Janeiro, sob comando do Pedro Malan, que pôs um economista aqui, outro economista ali, ficaram todos ricos, banqueiros, consultores, etc. Aquele escândalo, aquela vergonha que foi, aquele assalto, eles assaltaram o país. Se a população tivesse consciência do que representou a era neoliberal, sabe-se lá o que poderia acontecer.
Eles destruíram a essência, a estrutura do que foi construído com democracia, né, para a democracia, né, para a soberania do país, etc. Né, a Era Vargas, que eles diziam que chegaram para destruir a Era Vargas. Como que eles destruíram, ou tentaram destruir a Era Vargas? Destruíram grande parte, sim, né, com a privataria e tal. Né, e aí ele está lançando esse livro que chama-se Uma Certa Ideia de Brasil entre Passado e Futuro, que reúne artigos, né, dele, do Malan, publicados no próprio jornal O Estado de São Paulo entre 2003 e 2018. Ele anda divulgando esse livro, esteve lá no programa do Pedro Bial, né, da Rede Globo de televisão, junto com aquele economista Marco Lisboa, que vive escrevendo artigos aí nos jornalões, né? Agora está escrevendo na Folha, e a Maria da Conceição Tavares vive espinafrando ele. É um neoliberal de quinta categoria, cheio de frases feitas, né? Dessas mediocridades que a gente sabe que existe aí nesse mundo, né, o pensamento totalitário, absolutista e tal, seitas, né? Como se fosse uma seita, pregação de seitas. E eles pregam como se o neoliberalismo fosse uma seita. O Estadão diz isso explicitamente aqui nesse editorial, que ele diz que o atual momento brasileiro, mais do que qualquer outro da história recente, exige que o eleitor saiba exatamente o que lhe estará reservado no futuro próximo, caso não sejam tomadas imediatamente medidas de austeridade para tirar o Brasil da beira do abismo. É isso, ou se vota no programa do golpe, ou o Brasil vai para o abismo. Totalitarismo, absolutismo puro. Eles deram um golpe para restaurar, né, a era neoliberal, rasgaram o programa de governo eleito em 2014, fizeram o impeachment fraudulento da Dilma Rousseff, restauraram a ordem da era FHC, do Malan, do reinado do Malan, né? E agora estão dizendo que se o povo não votar aí no programa deles, que são 3 candidatos em um programa, conforme eu tenho dito aqui, tanto faz votar no Bolsonaro, Alckmin ou Marina Silva, o importante é votar neste programa, senão o Brasil vai para o abismo. Diz aqui. E isso, infelizmente, não está acontecendo. O povo não está vendo, está dizendo, pelo contrário, citando Malan, um enorme grau de incompreensão da população. Esse povo é burro, não sabe votar, olha aí, quer votar em Lula. Um enorme grau de incompreensão da população sobre o curso absolutamente insustentável em que o país se encontra. Aí prossegue ainda, o Estadão tem sido um dos principais responsáveis, tendo sido um dos principais responsáveis pelo Plano Real, aquela história, né? Fizeram lá a tal da estabilidade, um puta esquema de marketing para eleger o Fernando Henrique Cardoso, reeleger com aquele mundo de corrupção que a gente sabe que existiu ali. Quer ver? Ele diz aqui, Malan tem autoridade para falar sobre quão duro é um processo de estabilização e tal, né, como preço a pagar pela sonhada estabilidade, os brasileiros foram chamados a apoiar uma dura série de medidas que incluíram a renegociação das dívidas dos estados, a venda das estatais, a reestruturação do sistema bancário e o ajuste fiscal. Vamos ver aqui rapidamente o que significa cada ponto deste aqui. Os brasileiros, quer dizer, o povo, né? Eles não, eles foram chamados para pagar alguma coisa, eles se beneficiaram daquelas maracutaias todas. Começa aqui por essa questão da renegociação das dívidas dos estados. Aquilo foi uma grande maracutaia. Em São Paulo, por exemplo, eles montaram um esquema criminoso para privatizar o Banespa. Eu fiz um artigo à época, vou recuperar e deixar o link aqui para vocês. Para quê? Tirar dinheiro dos estados e municípios para levar para o mundo das finanças, o mundo da bufunfa, o mundo do superávit primário. Né? Foi aí que começou a crise dos estados e municípios que quebraram, né? Que estão aí na penúria até hoje e tal. Vem exatamente disso aí, para meter a mão no dinheiro público também dos estados e municípios. Essa história que eu sempre digo aqui, quem paga é quem recebe os impostos. A outra, a venda das estatais, para nem dizer, a privataria que eles fizeram aí e tal, né? Aquele mundo de corrupção, que criaram caixa 2, evasão de divisa, lavagem de dinheiro. O Malan, né, ele montou aquela equipe lá, pôs gente dele no Banco Central, no BNDES, em outros ministérios, né? Quem queria comprar uma estatal ia no BNDES, pegava dinheiro com juros subsidiados, não é subsidiados, o que o BNDES foi criado pelo Getúlio para promover o desenvolvimento, o fomento, não para fazer privataria. Pegava dinheiro lá com juros baixos, que deveria servir para outra coisa, para desenvolver o país, compravam a estatal na Bacia das Almas, como dizia o povo, como diz o povo,
uma estatal que vale 20, 30 bilhões, eles vendiam por 1 bilhão, 2 bilhões, né, com dinheiro que pegaram no BNDES. Depois, em torno disso, criou todo o sistema aí de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, essas coisas todas que a gente sabe, aí, Caixa 2, e criaram depois a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é fruto daquilo lá, para dizer, descobrimos aqui, descobrimos. O que eles fizeram lá, a Operação Lava Jato descobriu aqui, quem fez? Foi o PT. PT. Né? Exatamente a Operação Lava Jato, por isso que eu digo, a Operação Lava Jato foi criada para ocultar Caixa 2, ocultar corrupção. Não é nada de apurar isso aí, não, se for apurar, vai chegar no Malan, vai chegar no Fernando Henrique Cardoso, vai chegar no golpe, vai chegar até... A lógica seria essa, é o mundo privado, né? O clube privado, a rataria pretoriana midiática protegendo tudo isso, criando a indústria da desinformação. Aí diz aqui ainda o Estadão, né, que para que isso aconteça, contudo, é necessário preservar a memória recente do país, impedindo que a mistificação prevaleça sobre a realidade dos fatos. Quem faz a mistificação? Lula, esquerda, PT, PCdoB, a militância de esquerda e tal. Né? Por isso é muito oportuno que respeitados protagonistas desse passado, como o ex-ministro Malan, venham a público para ajudar a combater as desonestas tentativas de desmoralizar todo o hercúleo trabalho que resultou no fim da chaga da inflação, que beneficiou depois o lulopetismo, etc, etc. Essas fake, né? Essas maracutaias todas aí que eles andam falando, né? Para Malan, o próximo presidente tem de ter, entre aspas, consciência do que foram os últimos 15 anos, porque governar com essa herança e tal será o maior desafio do próximo presidente, da vida do país e tal, né? Da situação do país. Aí diz o Malan, segundo o Estadão, estamos num ponto de inflexão, numa encruzilhada em que é das mais importantes que tivemos na nossa história recente. Segundo o Estadão, dando adequado tom grave ao atual momento. Há quem acredite ser legítimo brincar com fogo, prometendo magicamente fazer o Brasil ser, entre aspas, feliz de novo. E há quem considere desnecessárias ou não tão urgentes as reformas que se impõem. Aqui, terrorismo político, terrorismo neoliberal, né? Como enfatiza o ex-ministro, saber como se chegou à situação atual é o primeiro e indispensável passo para evitar que esses charlatões triunfem neste momento tão crítico para o país. É importante saber que foi o Lula, a Dilma, o PT, o PCdoB, a esquerda e tal, né, que fez essa situação aí e tal, portanto não vote nessa gente. Deixa o Lula preso lá e tira essa questão do debate. Esse povo burro que não sabe votar fica aí ainda querendo votar em Lula. É o que eles estão dizendo aqui, terrorismo, totalitarismo, absolutismo, né, espírito de seita. A bandeira da ética, né? Charlatões da democracia, né? A classe política que eles tanto dizem aí. Porque tem a classe política e a classe midiática. Se eles dizem que tem a classe política, tem a classe midiática também. Entre aspas, sempre bom dizer. Porque na classe política tem muita gente que é da classe midiática, a mesma classe social. Agora, na classe política tem representantes do povo. Tem os canais para o povo se manifestar, votar, ser votado, essas questões básicas da cidadania. E na classe midiática tem o quê? Quem pode entrar na mídia? Quem pode fazer parte da classe midiática? Só tem o submundo, essa sujeira que é uma boa parte aí da classe política. A direita, enfim, questão ideológica, questão de classe. Só observar como eles atuam, né? Esse Augusto Nunes, por exemplo, parece que ele tem fixação pela Dilma. O que ele anda falando da Dilma é uma coisa impressionante. E é todo dia. E que ali a Dilma é um poste que o PT criou, que não sei o quê, que é incompetente, não sabe falar, não sabe pensar, não sabe andar, não sabe fazer nada. Mate essa mulher. Né? E o Noblar eu vou deixar o link aqui, eu fiz até um artigo sobre isso. Misoginia, machismo, né? Tipo de comportamento de rato, né? Rato de esgoto. É impossível olhar para esses dois e não ver isso que eu estou falando aqui, um rato. Ou ratos, né? E vai por aí fora. Esse é um comportamento, é isso que eu falo aqui, o padrão Bolsonaro. Né? Não é só o Bolsonaro que fala esse linguajar aí. Está aí na rataria pretoriana midiática, todos eles antagonistas, né? Miriam Leitão, Breval Pereira, Carlos Alberto Sardenberg, Josias de Souza, etc, Arnaldo Jabor, enfim, vai por aí afora. É um comportamento do William Bonner, do Jornal Nacional, do Roda Viva, é o discurso bolsonarista, é isso que eu falo aqui. As duas vertentes de campanha eleitoral, essa pregação
né, do monopólio da bandeira da ética, que eles ficam tremulando a bandeira da ética, né, e essa pregação de que não há salvação sem ser pelo programa do golpe. E inventam todo tipo de coisa, de sujeiras. O Globo, por exemplo, faz uma grande matéria hoje falando desse e-mail que ele recebeu, né, de uma pessoa chamada Isabela Bom Tempo. Como o Globo recebeu esse e-mail? Quem mandou esse e-mail para o Globo? Com qual objetivo? Com qual finalidade? Né, que diz aqui que ela ofereceu aí para fazer propaganda para a esquerda, né, quem fizesse, como é que é o negócio aqui, né, nas redes sociais, influenciadores digitais que replicarem conteúdos, né, nas redes sociais receberam uma oferta de pelo menos R$1,5 milhão por mês. E aí a gente vai ver aqui o X da questão, que diz que ela recomenda, essa tal da Isabela, recomenda que as pessoas que fariam a campanha, né, da esquerda falassem sobre como o governo golpista atual está tirando verbas da educação e congelando os investimentos por 20 anos, também sobre a candidatura do Lula de maneira descontraída, sobre como as mulheres são pouco representadas na política, como a direita não apoia e não sustenta abertamente os LGBTs e por aí vai. Quer dizer, a esquerda faz campanha falando o quê? Precisa pagar para falar isso aqui? Quais são as principais bandeiras da militância de esquerda? A militância não remunerada, porque tem a militância, né, do Poder Judiciário, né, que fala esse ativismo do Poder Judiciário, na verdade é ativismo, né, de direita do Poder Judiciário, desses setores corrompidos do Poder Judiciário, é bom que se diga isso. Né, ativismo empresarial. E a esquerda tem o quê? Como é que a esquerda pode fazer o ativismo? Né, falando o quê? Com quais bandeiras? E precisa pagar para falar isso? Né? Olha só. E é essa história, o Globo, né? O Globo. Receber um e-mail, não sei o que, não sei o que. É aquela história que o Brizola dizia, né? Se tem boca de jacaré, dente de jacaré, pele de jacaré, rabo de jacaré, é jacaré. Corrupto, claro. Essa turma aí vive na corrupção, fazendo corrupção. Esse ativismo aí do Poder Judiciário, por exemplo, né? Tem aí o caso do Haddad, né? Que tem um juiz que confirmou, né, ele afirmou ontem, o juiz chama Francisco Chintati, da primeira zona eleitoral de São Paulo, que existem elementos de prova contra o provável candidato do PT, então, Fernando Haddad, sobre crime de Caixa 2 nas eleições municipais de 2012. Né, e ele manteve Haddad como réu no caso e tal. Tem também o caso do Ministério Público, que moveu ação de improbidade administrativa contra Fernando Haddad, né, aqui de São Paulo, pagamento de Caixa 2, enriquecimento pessoal. Eles chegam a esse ponto de fazer essa acusação. Por que tudo isso apareceu justamente agora, quando começa para valer a campanha eleitoral? Olha aí o ativismo de direita. Não é ativismo judicial porque não tem ativismo de esquerda. Tem ativismo de direita, de setores corrompidos do Poder Judiciário. O Barroso, por exemplo, que vive falando, não tem ativismo. Ele fazendo ativismo judicial e dizendo que não tem ativismo judicial. Esteve lá em Salvador, aqui, agora já esteve em São Paulo, palestrando na Associação dos Advogados de São Paulo, dizendo que não se desviou do caminho nem para A, nem para T, nem para L. A, Aécio, T, Temer, L, Lula. Como não se desviou? Ele se desviou em todos. Ativismo judicial, claro, aqui de direita, né, falando aí pelos cotovelos, dando entrevista, exatamente para alimentar essa onda denuncista, sobretudo do Grupo Globo, que ele vive batendo ponto lá. Né? Os boquirrotos da força-tarefa da Operação Lava Jato, Carlos Fernando Santos Lima, frasista de porta de banheiro de rodoviária, que ele escreve lá: o ministro Barroso e o juiz Moro representam o melhor da magistratura brasileira. Enquanto uns passarão para a história como subordinados do poder político, esses magistrados serão considerados modelos para uma nova geração de juízes. O poder político é do povo, o povo vota, tem democracia. Se vota certo ou errado é outra questão. A influência do PUM, do Partido Único, da mídia, né, tudo isso precisa ser considerado. Agora, dizer que não tem democracia no poder político, como nós temos hoje, né, é a mais rematada falsidade. Agora a lógica deles é isso aí, ó, totalitária, absolutista, nazista, fascista, ele confessando aqui, ó. O modelo é o Moro, é o Barroso, né? E aquele outro lá, o Deltan Dallagnol, também, outro frasista de porta de banheiro de rodoviária, que vive vendendo lá as tais das medidas contra a corrupção dele. Eu combate a corrupção, quem é o Deltan? A Lava Jato, e não sei o que, não sei o que. O Jim Jones pregando lá, né? O pateta de Pato Branco. E agora tem gente que segue esse tipo de coisa. É isso, né? Quer seguir o pastor Jim Jones, que siga.
né, com essa tal de transparência internacional. Transparência internacional, né, da direita é aquela história do veja bem, né? Eles começam, veja bem, o Deltan, veja bem, quem é o Deltan, que não sei o que e tal, né? Veja bem, quando eles dizem veja bem, a partir daí a gente não vê mais nada com objetividade, com clareza. Aí é só enrolação, golpismo, 171 e tal, ele vendendo palestra, vendendo livros e etc, etc. Tudo isso que o Barroso... Por que vive dando palestra por aí? O que está por trás disso? Quem está pagando? Quem está recebendo? Como é que é? Como funciona tudo isso? Quem controla isso? Tribunal Moro? Tribunal Lava Jato? Né? O mesmo caso do Lula. Prenderam o Lula, acusaram o Lula, agora tem que dar consequência nisso. Dão conta do que vocês estão acusando. Caixa 2, não sei o que, lavagem de dinheiro e tudo mais, vocês têm que ter, se fosse sério, né, a coisa, teria que dar consequência, apure então. Vocês não prenderam o Lula, não acusaram o Lula, não condenaram o Lula, agora deem consequência nisso, vão atrás do dinheiro. Cadê a conta? Né, quem pagou, quem recebeu, como é que é a história? Vejam, é o P, lá naquela história lá do artigo do Eros Grau, né, é o P da politicagem, a ideologia de malandro, né, essa questão aí, né, do ativismo é importante a gente observar, porque eles fizeram esse tipo de coisa em 89, lá com a história do sequestro da Abílio Diniz, com a ex-companheira do Lula, fizeram em 94 com a história do vice do Lula, José Paulo Bisol, que era do PSB, acusaram ele de que ele teria se beneficiado de recursos do INCRA, não sei mais o que, depois ficou provado que era mentira, o Jornal Zero Hora foi condenado a pagar uma indenização milionária para o Bisol, mas aí o estrago já estava feito. A fotografia da Polícia Federal com aquela história dos aloprados em 2006 para forçar o segundo turno com o Alckmin, e etc, etc. Depois resultou aí na farsa do Mensalão, na farsa da Operação Lava Jato e tudo mais. E eles ficam procurando essa história do Globo, do e-mail, é isso aí. Do Haddad, é isso aí. É exatamente isso aí, né? Quer dizer, a racionalidade deles, a democracia deles, a ética deles é exatamente isso aí. É diferente da racionalidade da esquerda, que tem a verdade, os fatos, né? Aquilo que o Lênin dizia, a análise concreta da realidade concreta, a atuação em cima do que é concreto. Porque como eles vão lidar com esta crise? É isso que eu falo, a influência da geopolítica, a presença da OEA aqui e tudo mais, né? Tudo isso precisa ser considerado, precisa ser levado em conta, né, para a gente reforçar o sentido da nossa militância, da nossa atuação, desmascarando essa gente e reafirmando, olha, isso aí, ó, deu no que deu na era neoliberal, né, que essa turma se apresenta agora, né, munidos aí com visto temporário para o mundo da ética, né, e o povo olha para isso, olha para as práticas e só pode chegar a uma conclusão: se eles estão contra a candidatura Lula, é porque a candidatura Lula é coisa boa e representa exatamente o povo. Esse é o resumo da ópera. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.